A UEFA Champions League é o maior torneio de clubes do mundo, onde os gigantes do futebol europeu se enfrentam em busca da glória máxima. Desde suas origens humildes até se tornar um espetáculo global, a Champions é palco dos maiores craques e dos momentos mais inesquecíveis do futebol. Hoje, vamos explorar a história desse torneio lendário, seus grandes campeões e as rivalidades que moldaram a competição. A história da Champions League começa na década de 1950, quando a Europa ainda se recuperava dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Inspirado pelo desejo de unir o continente através do esporte, e com a ideia de Pierre de Coubertin de promover a paz e o espírito esportivo, o jornalista francês Gabriel Hanot sugeriu a criação de um torneio europeu de clubes. Com o apoio do L'Équipe, o primeiro torneio, chamado de Taça dos Clubes Campeões Europeus, foi realizado em 1955. 16 clubes participaram, e a competição imediatamente capturou a imaginação dos fãs de futebol. Real Madrid, o gigante espanhol, dominou as primeiras edições, vencendo os 5 primeiros torneios de forma consecutiva. Liderados por craques como Alfredo Di Stéfano e Ferenc Puskás, os merengues se tornaram a referência do futebol europeu, estabelecendo uma hegemonia que até hoje é lembrada como uma das maiores da história do esporte. Aquele período colocou a Champions League no mapa do futebol mundial, dando início a uma tradição de excelência e rivalidade. Após o domínio do Real Madrid, a década de 1960 e o surgimento de novas potências, o Benfica, liderado pelo Pantera Negra Eusébio, conquistou o título em 1961 e 1962, trazendo o prestígio da taça para Portugal. Em seguida, a Inter de Milão de Helénio Herrera, com sua defesa implacável e contra-ataques letais, venceu em 1964 e 1965. O Celtic de 1967, o primeiro clube britânico a conquistar o título, entrou para a história com o time conhecido como os Leões de Lisboa. E o Manchester United de George Best e Bobby Charlton marcou seu nome em 1968, conquistando o título um ano após o trágico acidente aéreo que devastou a equipe. Nos anos 1970, foi a vez do futebol total do Ajax de Johan Cruyff brilhar. O clube holandês conquistou 3 títulos consecutivos entre 1971 e 1973, revolucionando o futebol com sua filosofia de jogo coletivo e ofensivo. Logo após, o Bayern de Munique, liderado por Franz Beckenbauer, Gerd Müller e Sepp Maier, repetiu o feito, vencendo a competição 3 vezes seguidas, entre 1974 e 1976. Esses anos foram marcados por um futebol de altíssimo nível, com táticas inovadoras e o surgimento de grandes ídolos. Nos anos 1980, a competição começou a se expandir globalmente, com mais cobertura midiática e uma crescente popularidade fora da Europa. O Liverpool de Bob Paisley e Kenny Dalglish venceu 3 títulos na década, consolidando a hegemonia inglesa. O Nottingham Forest, sob o comando de Brian Clough, surpreendeu o mundo ao vencer 2 edições consecutivas em 1979 e 80. Mostrando que o futebol europeu estava se tornando cada vez mais competitivo e imprevisível. Na década de 1990, o Milan, de Arrigo Sacchi e posteriormente de Fábio Capello, trouxe um futebol dominante e vistoso, conquistando 2 títulos com atuações memoráveis. A equipe, liderada por Van Basten, Gullit e Baresi, foi um marco na história do futebol. A competição se tornava cada vez mais equilibrada e emocionante, com novos campeões surgindo e criando narrativas inesquecíveis. Em 1992, a Taça dos Clubes Campeões Europeus foi rebatizada como UEFA Champions League, e o formato do torneio mudou, incluindo uma fase de grupos que aumentou o número de partidas e a competitividade. Essa transformação foi acompanhada de uma enorme expansão global, com os direitos de transmissão sendo vendidos para todo o mundo, e o torneio se tornando um dos maiores eventos esportivos do planeta. A Champions League se tornou o palco dos maiores jogadores do mundo. Zidane encantou o mundo com seu gol na final de 2002 pelo Real Madrid. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo levaram a rivalidade a outro patamar, conquistando títulos e quebrando recordes a cada temporada. O Barcelona de Guardiola, o Real Madrid de Zidane, o Manchester United de Ferguson, todos esses times criaram legados que ecoarão por gerações. A Champions League é conhecida por suas rivalidades intensas e finais épicas.
o Real Madrid, com suas 14 conquistas, se consolidou como o maior campeão. Os confrontos entre Real Madrid e Atlético de Madrid, especialmente nas finais de 2014 e 2016, foram batalhas históricas. O Liverpool e o Milan protagonizaram uma das finais mais dramáticas em 2005, com a incrível virada dos Reds em Istambul. E o Chelsea, com sua vitória nos pênaltis sobre o Manchester United em 2008, mostrou a força do futebol inglês na competição. Mais do que um torneio de clubes, a Champions League representa o auge do futebol mundial. Cada gol, cada defesa, cada título conquistado entra para a história. As memórias criadas dentro e fora de campo fazem parte do imaginário de milhões de fãs ao redor do mundo. E você? Qual é o seu momento favorito da Champions League? Comente aqui e compartilhe suas histórias. Até o próximo vídeo.